Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jairo Pode Tudo, esse podcast que falamos sobre arquitetura, engenharia e muito mais. E eu, de antemão, já quero agradecer aos meus patrocinadores, Luminárias da Cidade, Criare Cavaleiros, Cavaleiros Casa e Lazer, Milênio Schwartz Consultoria Financeira, Up Smart Painéis Inteligentes e Casa Ambiente. E hoje tô aqui com ele, que é um corretor de imóveis que nós conhecemos quando eu fui cliente dele há 4 anos atrás. E desde então estabelecemos uma parceria que vem rendendo frutos, graças a Deus. Ele que é uma pessoa super parceira, super ativa no mercado, conhece muito do mercado imobiliário, Gabriel. Fala aí, Gabriel, se apresenta para quem não te conhece. Tudo bem? Muito boa tarde. Meu nome é Gabriel, atuo aqui na região de Macaé, também atuo na região de Búzios e Rio das Ostras, enfim, mas meu foco mesmo é Macaé. Já atuo nesse mercado aí há 6 anos, né? E já passei por algumas imobiliárias em Macaé. Hoje eu sou gerente na Sigma e muito focado hoje no mercado de alto padrão da cidade. Bacana você falar isso. Você começou com alto padrão ou você foi direcionado para o alto padrão, Gabriel? Fui direcionado pelo nicho mesmo, né? O pai dos amigos de infância e tudo mais. Ou seja, contatos. Que é o que vale pro ramo imobiliário na minha perspectiva. Com certeza, ajuda de muito. Vale, quanto mais pra gente que vem de uma... A gente tá numa cidade que é considerada pequena, né? No interior. Então, acho que no interior, quanto mais contato, melhor. A gente estava até conversando um pouco antes sobre isso, né? Essa coisa de um perfil muito característico que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso aí. Sobre isso. E como é que você chegou nesse ponto de trabalhar exclusivamente com o alto padrão? O que caracteriza o alto padrão, propriamente dito, aqui em Macaé e na região? O alto padrão, eu acredito que vem muito dessa linha dos imóveis. A gente mora numa região litorânea, né? Então aqui na nossa região, o que é considerado os imóveis de alto padrão são imóveis próximos à praia, Praia Campista, Cavaleiros, Praia do Pecado. Esses bairros que também são próximos, né? O bairro da Glória, por exemplo, Riviera. E os condomínios de alto padrão também que vieram se destacando aí nos últimos anos. Vale dos Cristais, Alphaville, Greenland, Golden Sun, Garden Hill, que... Também a gente tem os condomínios de casa aqui na região da Glória e os condomínios de prédio, que são muito procurados. Alguns deles são classificados como médio padrão, mas os condomínios de casa, em sua maioria, são também do mercado de alto padrão. Mas o grande destaque é esse movimento que a cidade vem fazendo para essa região de Praia do Pecado, mais próxima à Lagoa, e a exploração dessa parte da Emboacica, né? Que é onde tem a maior concentração de condomínios de casa hoje. A gente chama da região dos condomínios, né? Isso aí. É a região dos condomínios. Interessante você falar sobre essa questão da orla, porque agora já não se pode questão de sombreamento. Tem até alguns prédios que não conseguiram a BITS em função de sombreamento, né? Dessa legislação de sombreamento. Então, você acredita que esses imóveis da orla, propriamente dito, eles têm algum tipo de valorização adicional além do mercado? Eu acredito que é a lei da oferta e da procura, né? Então, assim, a escassez ela está se tornando cada vez mais nessa região. Primeiro, a gente pode pontuar por ser uma cidade pequena e essa região da praia não ter para onde crescer, a gente praticamente não tem mais lotes. Eu até vendi no ano passado um lote frente mar no Pecado, mas, assim, hoje eu não tenho conhecimento de nenhum que esteja anunciado. Cavaleiros, a gente sabe que é 99% ocupado por restaurantes e tudo mais, e, assim, dificilmente... a gente vai ter uma desapropriação ali, uma venda, uma demolição de alguma coisa para poder subir. Até por conta... Tivemos agora a demolição de um ali de esquina. Você falando sobre... Eu esqueci agora. Parada do Chopp. Parada do Chopp, e a gente tem aquele imóvel ali também onde era o seu boteco, né? Isso, exatamente. Agora, o que me ocorre são nesses dois, assim. Só que... provavelmente, acredito que serão imóveis comerciais, né? Que hoje... a região do Cavaleiros virou o centro da cidade. Virou o novo centro, né? Virou o novo centro. Hoje, se quiser ir num mercado, banco, consulta, dificilmente você sai dali para uma consulta hoje, tanto médica quanto odontológica. É tudo naquela região ali. Salões de beleza. Então, cada vez mais
tem desenvolvido esses complexos de lojas, né? Uhum. E por essa questão do sombreamento, de não conseguir mais subir prédio, nem nada do tipo, eu acredito que dificilmente em algum prédio desse alguém vai tirar algo que já é consolidado para fazer uma tentativa de subir um prédio. Se arriscar no empreendimento, né? Isso, uma vez que acho que pode 3 andares hoje, né? Uhum. E aí a gente sabe que inviabiliza. Nenhum investidor consegue fazer um investimento alto, porque os lotes Ter o retorno. os lotes ali têm um valor alto, Aham. o custo de obra está cada vez mais alto, Uhum. então não vai inviabilizar a sua operação, porque vai ter que precificar o apartamento num valor fora do mercado, que aí Acaba impacta a ficando venda inviável, né? isso aí. Entendi. Gabriel, interessante você falar sobre isso. E hoje o perfil do seu cliente é o perfil mais residencial ou mais comercial? Então, eu tenho um parceiro de negócio hoje, que é o Rafael, Aham. ele é especializado na parte comercial. E quando a gente se uniu para trabalhar junto, o que harmonizou muito o nosso trabalho é isso. Porque eu sou focado, especializado na parte residencial, também atuo. Vendi algumas áreas industriais recentes e tudo mais, aluguei alguns galpões para algumas empresas, mas assim, praticamente ele atua nessa parte comercial, que é muito forte em Macaé, Uhum. e eu atuo no meio residencial. Porém, os dois meios eles se interligam, né? Uhum. Porque aqui a gente tem muito prestador de serviço para Petrobras, muitas empresas offshore, e normalmente os proprietários dessas empresas, os sócios e tudo mais, são as pessoas que mais consomem esse mercado de alto padrão residencial. A gente tem uma grande concentração de investimento vindo do petróleo no mercado de alto padrão. Interessante essa sua contribuição, porque uma das minhas perguntas vai de encontro a isso, entendeu? São duas perguntas, na verdade. A primeira é: qual o impacto da tabela Selic? A Selic estava em 15%, reduziu para 14,75%, e agora existe uma perspectiva de até o final do ano chegar em 14,50, né? Você acredita que isso tem um apelo político? São duas perguntas. Dessa questão política, se isso influencia nesse momento que estamos vivendo na cidade. Claro. E também, quem faz mais uso de financiamento por meio que vai ser beneficiado com a Selic sendo reduzida? Eu acredito que a gente até teve uma mudança. Eu não atuo, mas eu sempre tento ficar informado. Lógico, fundamental. A gente teve uma mudança agora no Minha Casa Minha Vida. Eu acho que ela vai até 600 mil agora para um imóvel. Então, assim, 600 mil hoje em Macaé. E ela vai por faixas, né? Isso. Minha Casa Minha Vida. Então, assim, pô, chegando num teto de 600 mil, você compra bastante coisa em Macaé. Consegue? Consegue, assim, consegue comprar uma casa no Vale das Palmeiras, que é um bairro que está em desenvolvimento, tem muita obra, um bairro novo. Consegue comprar alguma coisa no Jardim Vitória, por exemplo? Consegue, É. consegue. Mas Acredito qual a que configuração dessa casa? Jairo, acredito ficar um pouco mais difícil você comprar um duplex de 3 quartos. Uhum. Mas, assim, um pouco abaixo ali dos 600, entre uns 450, 550, acredito que você consegue comprar uma casa linear de 2 quartos, talvez um duplex de 2 quartos, novo, né? Novo, tô falando assim de obra nova, coisa com garantia, lançamento, você consegue. Porque o imóvel usado, talvez você vai encontrar uma oportunidade de 3 quartos na faixa dos 600, entendeu? E no Vale das Palmeiras também, nessa faixa de valor. Então, assim, tem muito esse movimento. Em questão a Selic é o seguinte: quando ocorre esse movimento da Selic estar muito alta, a gente pode ocorrer das pessoas quererem retirar o investimento do imobiliário, porque talvez a rentabilidade, talvez não, vai estar rentabilizando mais no banco, dependendo do seu investimento imobiliário também, porque isso é uma coisa muito importante. Eu já tive oportunidades e tenho oportunidades que passam na minha mão que às vezes rendem mais do que a aplicação no banco, mesmo a Selic estando alta. Então, às vezes eu Negócio de ocasião, estamos falando? Isso. Eu consigo gerar ali, às vezes, um negócio de ocasião para o cliente, que o aluguel que aquele investimento vai render para ele é muito melhor. Entendi. Eu já tive oportunidade recente de imóvel comercial que estava dando 2% de retorno ao mês. Acho difícil alguém conseguir isso no banco. Entendi. Sendo que... levando em consideração, então daria 24 ao ano, né? Isso aí. E se você considerar os juros compostos, passa disso, na verdade. Exatamente. Então, assim, e você tem o patrimônio, você tem o bem valorizando, que é o ponto-chave do imóvel. Interessante você falar sobre isso, porque o teto do financiamento
mudou também, não é? Mudou. Saiu de 1,5% e teve um aumento de 50%. Isso aí. Eu fiz faculdade com uma amiga que ela é arquiteta da Caixa Econômica. E ela falou comigo uma vez o seguinte: Jairo, isso tem uma grande desvantagem, porque os imóveis que estavam no teto, ou seja, de 1,5 milhão, automaticamente eles passam para o teto novamente, sendo 2,250. Sim. Isso é uma realidade? Você confirma isso com a sua experiência aqui no mercado local? Mas não é. Ah. Por quê? A gente vive numa cidade que ela é muito a par do restante do Brasil, na minha opinião. Uhum. Os imóveis aqui de alto padrão, eles são consumidos em sua maioria pelo pessoal do petróleo. Então, assim, a gente tem a parte do pessoal que tem um grande FGTS, tem um grande salário, tem a carteira assinada. E eles vão consumir esse produto. Mas, normalmente, quem consome os imóveis de maior valor, eles não usam financiamento bancário. Uhum. Então, assim, Você está respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás, né, agora. Isso. Então tá bom. Ocorrem muitos negócios Aham. nesses altos valores que, assim, entra um carro de alto valor como parte de pagamento, entra um outro imóvel como parte de pagamento, às vezes um apartamento, um terreno, uma casa. O cara quer fazer um upgrade de casa, ele às vezes dá a dele como uma parte de pagamento. Por exemplo, o cara tem um imóvel de 1,5 milhão. Ele dá o dele de 1,5 milhão para ele ir para um de 4 milhões. Uhum. Então, assim, faz parte essa negociação e ocorre muito parcelamento direto. Muito parcelamento direto, porque não sei se isso é de muito costume nas capitais. Eu acredito de verdade que não, porque assim, Macaé tem essa coisa de cidade grande, entre aspas, mas que todo mundo se conhece, né? Isso. Então isso acaba favorecendo e facilitando essa negociação. Por exemplo, recentemente eu te indiquei uma pessoa que estava querendo. O cara é bom, gente. Olha, experiência. Uma prima minha de São Paulo me ligou e falou assim: primo, olha só, eu tô com um imóvel. Há 2 anos, Não, 12 anos. Não, eu tava 2 anos anunciado. Ah, tá. Lembra? 2 anos anunciado. Tô com 2 anos em 2 imobiliárias e tal, nada acontece. Pô, você não teria alguém não? Eu falei, calma aí, tenho sim. Aí eu passei o seu contato, vocês negociaram. Em quanto tempo você vendeu o terreno? Jairo, eu acho que não totalizou 2 meses. Então. Não totalizou um mês. Não totalizou um mês, Gabriel. Foi muito rápido. Foi muito rápido, entendeu? Foi muito rápido. Eu consegui trazer 3 propostas, mas era um imóvel considerado de alto padrão, por ser um terreno com a metragem grande, num bairro valorizado da cidade. E aí a gente trouxe para um valor de mercado, porque ocorreu uma precificação errada do terreno, o valor que ele estava sendo... Porque assim, tudo influencia no imóvel, né? Claro. Tudo influencia. O terreno era numa região central, valorizada, rodeado de condomínios, porém ele tinha uma metragem muito grande e ele tinha um declive. Então assim, se aquele terreno fosse na mesma metragem, porém 100% plano, o valor é um. Com toda certeza. Se ele fosse um aclive, era outro. Se ele fosse um declive, era outro. Uhum. Se ele fosse menor, outro o valor também era outro. Né? Porque também quanto maior a área, normalmente menor o valor do metro quadrado. Não tem como a gente vender uma área de 5 mil metros não é proporcional. no mesmo preço de um terreno de 360. Isso aí. Né? Então, assim, não é equivalente, tá querendo dizer que não é equivalente, isso aí, né? Não tem como a gente precificar, porque às vezes é R$1.000 o metro do terreno de 360 metros. Não tem como você fazer 5 milhões em Isso cima de um aí. terreno de Por 5 mil metros. Eu, no meu trabalho, eu não gosto de atuar com... muitos clientes chegam para mim e falam assim, quanto tá valendo um metro quadrado aqui? Depende. Eu não gosto tá valendo X. Não. Depende. Uhum. Qual é a vista do imóvel, como que é o prédio, como que é a casa, é uma casa nova, é uma casa mais acabamento. Antiga, precisa de reforma, não precisa. Então tudo isso influencia. Mas voltando à questão do terreno, a gente chegou numa precificação certa, que inclusive eu tive 3 propostas e até de maneira engraçada, as 3 propostas foram no mesmo valor. Essa parte eu não sabia. Então assim... Você não me contou essa parte. Tava precificado num valor e a gente teve 3 propostas no mesmo valor, que era 2/3 do valor anunciado. Era uma grande diferença. E por ser um imóvel de alto valor, um terreno de alto valor, acabou que aconteceu assim. Todas elas também tinham essa peculiaridade. Que queriam, às vezes, colocar um carro, colocar um outro imóvel de menor valor como uma entrada e fazer um parcelamento direto. Mas nesse caso só entrou o parcelamento direto, né? Aí a gente conseguiu chegar no valor que fazia sentido para os vendedores e compradores, porque para o comprador foi uma oportunidade e para o vendedor atendeu a expectativa, que isso é muito importante.
Muito importante, porque às vezes a pessoa não tá... Assim, o valor que o imóvel está sendo vendido no mercado não é o valor que atende a expectativa dela. E aí ela precifica o imóvel no valor errado, ela quer vender o imóvel, mas não consegue. Porque ela botou um número na cabeça e o mercado não está pagando aquele valor. Você tá me fazendo lembrar o meu primeiro carro que eu comprei. Eu lembro que eu saí do enterro da minha avó e fui numa concessionária para tentar vender o carro, entendeu? Aham. Aí o cara virou e perguntou assim, quanto que você quer? O carro valia, acho que 13, 15 mil. Aham. Quanto que você quer? Eu falei, eu quero 50. Então, entre a expectativa e a realidade, Exatamente. tem um abismo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência também de que, cara, onde que eu tô? Porque, assim, o que eu percebo, muitas vezes, tomando como referência Alphaville, que é uma coisa familiar a todos, né? Certo. Então, cara, porque a casa de 4 quartos na Alphaville tá custando 1.800, 2 milhões. Cara, e o padrão de acabamento? Onde que ela tá? Em qual dos 3 que ela tá? Exatamente. O 3 tem uma diferença em relação ao 1 e o 2, entendeu? O terreno é menor e tal. Então tem vários fatores dentro de uma mesma estrutura, localização. né? De uma mesma estrutura, de uma mesma localização, existem diferenciais competitivos entre eles. Muito. Porque hoje, por exemplo, se você comparar o Vale ao Alphaville, aonde que é a área mais cara do Vale? Próximo ao clube, na chegada. Isso no aí, 5. próxima portaria ali no 5. Aonde que é a área hoje mais cara do Alphaville? Lá, próximo ao clube. Se bem que eu tô percebido que o 2 está tendo um adensamento muito maior que o 1. Tá, pelas oportunidades de valor. Sim. Mas o 1, ele tem uma coisa específica, que você vai concordar comigo. Se você pegar a parte que os lotes que tem vista para o mar, eles são mais caros do que os lotes próximos à portaria. Claro, com certeza. Mas aí entra a questão da legislação que mudou também, aí agora diminuiu para 30%, permeabilidade 50%. Mas por que você pegando os dois condomínios próximo à portaria tem valores diferentes também? Porque a área hoje mais valorizada do Alphaville são essas, com vista para o mar. Uhum. E no Vale é a área ali próxima à portaria. Porém, a área próxima à portaria do Alphaville 1, e você vai me confirmar isso, ela tem uma observação do solo. O solo não é bom para construção. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso também influencia no valor. O lote é plano, o lote é. Mas hoje ele o solo pouco resistente. Hoje ele não se tornou a área mais valorizada do condomínio, acredito eu, por isso. Uhum. Porque lá em cima, com a vista para o mar e tudo mais, o solo é melhor de construir. Sim. E tem a questão da vista. Então, meu lote no Alphaville 1 tem tantos metros, eu não consigo te precificar esse lote. Uhum. Ele é plano? Aonde que ele é? Ele é um aclive? Ele é um declive? A ocupação dele é 50% ou é 30%? Exato. Porque dentro do mesmo condomínio tem inúmeros fatores. Inúmeros. Às vezes é de uma quadra para outra. Sim. Uma quadra para outra. O cara tem um lote aqui de 450 metros com 50% de ocupação, o outro tem um de 500. Com 30. Com 30. Aí o de 500 está muito mais barato. Aí às vezes uma pessoa leiga chega e fala, oportunidade, o terreno é muito maior, eu vou comprar um terreno muito maior num preço melhor. Por falta de conhecimento, vai dar para fazer uma casa térrea aqui, tá? E aí você não consegue. Porque assim, em um terreno de 500, com taxa de ocupação de 30%, você consegue fazer uma taxa de ocupação de 150 metros quadrados. Exatamente. De 400, com 50, você consegue fazer 200, entendeu? Isso então aí. Tem que fazer conta. E uma casa de 200 para uma de 150, por exemplo, linear, muita diferença. Muda muita coisa. Você sabe falar isso melhor do que eu. E inclusive, uma curiosidade, as edificações no Alphaville não pode ter menos que 150 metros quadrados. Você sabia disso? Sabia. Não pode ter menos que 150 metros quadrados. Gabriel, qual os parâmetros que você usa para medir essa valorização de um terreno, de uma casa? Como que é dado isso? Eu gosto muito, Jairo. Como eu falei, eu não gosto de precificar um imóvel pelo que as pessoas estão falando. Quanto que vale? Porque da casa na rua de cima foi vendida uma por 1.700. Isso aí. Então eu quero 1.800 na minha. Isso aí. Então, assim, existem vários fatores, como eu falei. E, por exemplo, na Praia do Pecado. Qual que é o valor do metro quadrado na Praia do Pecado? É 10 mil reais. Tá, mas o apartamento é de frente? Como é que tá o seu acabamento? O apartamento é de frente para a lagoa? O apartamento é novo? Como que é a estrutura do prédio? Então, tudo isso vai influenciar. O Pecado também tem uma peculiaridade. A parte do início ali, ela tem um valor diferente da outra parte. Então, assim, a gente tem o Vivendas da Lagoa Morada das Garças, eles têm uma diferença de valor também. E aí,
Eu gosto de utilizar dos dados. Como que eu precifico um imóvel? Eu pego imóveis que são muito semelhantes na região, vejo os que estão anunciados e a gente tenta colocar um valor competitivo dentro do que há anunciado. Para a gente conseguir ter uma procura devida do cliente. Porque não adianta você comparar um carro conversível com um SUV. De fato. Você tem que comparar um SUV com um SUV. Comparar banana com banana, né? Isso aí. Não banana com abacaxi, é tudo fruta, mas... É, isso aí. Uhum. Então, assim, eu gosto de precificar assim. Eu tento puxar os dados das últimas vendas que tiveram, porque às vezes a casa do seu vizinho estava anunciada 2 milhões, mas a proposta que ele teve foi de 1,5. E tem isso que muita gente às vezes não se liga. Ah, estava anunciada 2 milhões há 3 anos. O terreno da minha prima. Isso aí. Isso aí. O terreno da minha prima é prova disso. E aí, assim, a gente conseguiu também lá no terreno, uma parte muito importante foi essa questão do parcelamento. Uhum. Que aí, óbvio que a gente faz tudo muito bem amarrado em contrato, para não atrapalhar ninguém. Se tiver um atraso, tem juros e tudo mais. Normalmente a gente coloca essa transferência somente no final, a transferência da propriedade, né? Então, assim, mas é algo que facilita demais a negociação. E às vezes a pessoa não está aberta para isso, por não saber quem está do outro lado e tudo mais, então isso dificulta um pouco. A questão da forma de pagamento, ela também influencia muito no mercado de alto padrão. Uhum. Se você é uma pessoa que está acostumada a fazer negócio e você fala assim, eu só quero vender o meu imóvel à vista no dinheiro. Isso tem um preço a se pagar. Então você vai ter que colocar esse imóvel mais abaixo do mercado para ele se tornar uma oportunidade atrativa para o investidor pensar em descapitalizar, e aí volta na parte da Selic. Se a Selic tiver alta, então, e esse dinheiro estiver rendendo muito, tem que ser algo muito, 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 muito atraente. Muito interessante. Para o cara, de fato, pensar assim, não, compensa eu tirar esse dinheiro e botar aqui. Porque aí, às vezes ele compra um negócio por 1 milhão, vale 1,5 milhão. Mas nesse 1,5 milhão ele aceita pegar um carro, ele aceita pegar um terreno, ele faz um parcelamento direto. E aí, com todas essas facilidades, ele vai conseguir um valor muito melhor no imóvel dele. Mas, se ele não tem todas essas facilidades, aí ele vai ter que descer o preço para, de fato, ele conseguir esse dinheiro na mão que ele tá querendo. O mercado de alto padrão, ele acontece muito isso. Acontece. Mas, como falamos anteriormente, uma característica de Macaé, correto? Macaé. Eu acho que essa coisa de todo mundo se conhecer acaba favorecendo isso. E querendo ou não, a gente sempre, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu recebi um vídeo de uma amiga arquiteta que quando eu conheço o Gabriel, entendeu? Eu sei que é o corretor desse terreno, entendeu? Então todo mundo se conhece. Acaba se interligando. Exatamente, acaba se interligando. Uma outra pergunta. Hoje, quais são os condomínios, falando agora de exclusivamente residencial, estamos falando de residencial unifamiliar, ou seja, terreno, quais são o que tem mais procura, mais busca, estão assim, no hype? A gente tem Vale dos Cristais, na sua... Mas o Vale já não está adensado, já... Mas... Ele ainda tem muita procura, só que ele não tem ofertas boas. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu tive um terreno recente para vender no Vale dos Cristais, que era um terreno 100% plano, ao lado da portaria. Algo raro, uma agulha no palheiro. Eu vendi esse terreno em 1 semana. À vista, entendeu? Inclusive com um construtor, mas num valor de metro quadrado muito maior do que o Alphaville. Tem isso, né? Entendeu? Então, assim, ele tem o seu público. Ele tem o seu público consumidor, que adora o Vale e tudo mais. Hoje a gente tem uma procura absurda no Alphaville. Alphaville é hoje, assim, o lugar onde você compra um lote muito bom, muito grande. E eu até, não sei se você acompanhou esses dias, eu fiz alguns stories postando as opções que eu tinha disponíveis, que estavam entrando novidades e tudo mais. E eu fiz um comentário nesses vídeos meus, falando que eu considero o Alphaville muito barato. Eu acho o Alphaville muito barato. Hoje, assim, acho que a oportunidade que eu tenho mais barata lá no meu estoque é um terreno de 380 metros por 175 mil. No 3, com certeza. Já posso te afirmar que ele fica no 3, né? Em função da metragem, da área dele e tudo mais. Isso aí. Mas assim, você pensar, hoje, 175 mil reais, para tudo que o Alphaville oferece, um lote de 380 metros quadrados, é muito barato. Porque assim, a legislação do Alphaville, o regimento interno do Alphaville, ele é quase que superior à legislação municipal. Sabia disso? Questão dos afastamentos. Por exemplo, as casas no Alphaville, obrigatoriamente, elas precisam ser
praticamente ilhas, estarem isoladas, né, no centro do terreno, afastamento lateral Sim. de 1,5 m, quando não se tem abertura de salas e quartos, se tiver abertura de salas e quartos, 2,5 m, afastamento frontal de 5 metros, afastamento de fundo de 3 metros, afastamento de piscina de 1,5 m. E não só isso, né? Toda a estrutura em si. O Alphaville, eu tive uma experiência há 1 ou 2 anos, de uma cantora famosa, estourada no Spotify e tal. Ela veio me procurar, querendo investir no Alphaville. A gente trabalha com nomes. É, não posso divulgar o Poxa nome. vida. Ela veio me procurar, querendo investir no Alphaville. Por quê? Porque o Alphaville, ele tem uma curiosidade que talvez você não saiba. 2 Alphavilles do Brasil inteiro, o de Macaé é o único que tem acesso à praia. Único. Único do Brasil. Não, tem o de Vitória. Tem um em Vitória. Vitória não, perdão, Guarapari. Ah, é? Tem em Guarapari. Inclusive eu tive lá na semana passada. É. E aí, dessa informação eu não sabia. Talvez pode ser que seja mais novo, não sei também. E assim, teve uma explosão. O terreno que estava sendo comercializado lá no começo, no lançamento e tal, por 500 mil, hoje tá assim, 2 milhões. Aí que entra o ponto que eu te falo. Como que pra você comprar um Alphaville de Macaé é 170 mil reais no terreno? Aham. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse terreno, por conta da metragem dele e tudo mais, por conta de ser no 3. Engraçado que o 3, né, ele é o mais próximo da rodovia. Ele é menor em termos de área de terreno e é o menos valorizado. Mas é o que tem mais procura, principalmente em relação à questão de locomoção. E proximidade dos comércios. Exatamente. Olha que contraditório, né? E aí que entra essa coisa que tudo tem que ser muito bem avaliado, tudo tem que ser muito bem ajustado. Mas aí voltando para essa questão do investimento, ela me procurou na época justificando que... Acho que ela mora em São Paulo. Uhum. E assim, ela não conseguiria fazer um investimento no mesmo porte lá que seria tão bom quanto esse aqui. Porque na época ela queria comprar uma casa comigo num lote de 450 metros, uma casa de 250 metros de área construída, que na época tava 1.450.000. Eu tô fazendo um projeto no Espírito Santo. Terreninho pequeno, 12 por 25, 300 metros quadrados. Sabe os valores dos terrenos lá hoje? 500 mil. Aí, despretensiosamente, eu entro no Instagram de uma corretora e tal, né, lá da cidade, e encontrei uma casa assim, 4 quartos, não sei o que e tal, 3 milhões e meio. Eu falei, gente, não é possível. Não, é muito desproporcional, inclusive, para a realidade local. Inclusive, Entendi. é um terreno, é um loteamento, perdão, um condomínio de poucas unidades. Não tem 200 unidades. E aí que tá o ponto-chave, Jairo. O cliente do alto padrão, ele quer exclusividade. Ele quer E ele exclusividade. paga. E ele paga. Ele paga. Ele paga. Paga parcelado, mas paga. Paga. E vou te falar que se for algo que ele de fato quer, ele... Igual eu vendi o lote lá na frente mar na Praia do Pecado, foi um valor alto e não teve parcelamento, não teve negociação de valor, não teve nada. Foi pagamento mesmo. É o cara que quer morar na beira da praia Ele e quer eu vou o pagar. sonho da vida dele, da família dele, acabou, ele vai pagar. E é isso. O preço é X, então tá bom, então eu vou pagar. Entendi. Existe esse público. Existe. A gente tem um condomínio aqui em Macaé que hoje ele não tem procura porque ele não tem oferta. E, assim, é algo que talvez fuja muito da realidade. Que é o Green Park. Tá. É assim, é o condomínio mais valorizado da cidade. Não há nada igual ao Green Park. Não há nada. Recentemente eu tive um lote lá. Esse lote, o proprietário não vendia por menos de 1.600.000. A gente tá falando de um lote de que dimensão? 450 metros. 15 por 30, que no Alphaville você compra por 200 mil. Ou por 180, 190. Compra não, Gabriel. Compra. Eu tenho, pô. Quer comprar comigo? Posso te vender. Tá vendo, gente, como é que a corretora é? E aí, assim, é um lugar muito exclusivo. E, por que é tão exclusivo? Primeiro, localização. A gente tá no centro da cidade ali, né? No coração da cidade. Você faz tudo 5 minutos de carro. E a questão da escassez. São, acho que 70 lotes, alguma coisa assim. Ou nem isso tudo. E todos ocupados. E lá tem lote ainda? Então, tem 5, 3.
praticamente ninguém vende. Quando bota pra vender, vende igual água. Só que o valor é muito alto. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, agora falando do Green Park, você me mostrou uma casa que tinha garagem para 8 carros. Você lembra disso? Lembro. Tinha elevador, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. E na época, se eu não tô enganado, me corrija se eu estiver errado, a gente tá falando de 4 anos atrás. E ela foi vendida já. 5 milhões, 6 milhões? 5 milhões e meio. E ela foi vendida... E tem esse público aqui para Macaé? Tem. Existe esse público. Uhum. Existe. Lá era um imóvel muito exclusivo, né? A gente tá falando de um imóvel de 1.000 metros de área construída, elevador, 6 suítes, 4 dependências de empregados, sala de cinema, porteira fechada, garagem para 8 carros. Tudo de ponta, de acabamento. E dentro do Green Park. Era dentro do Green Park. Que é, assim, é o que eu tô te falando. É o condomínio mais exclusivo. E o que faz essa exclusividade do Green Park? Porque assim, o Green Park, ele não tem uma vista, Não tem. ele não tá assim mega bem localizado. E aí? Eu acho que é essa questão da localização de fato, Jário. Porque, assim, não tem outro condomínio que a gente possa comparar nessa região. Todos os condomínios que possam ser qualquer concorrente dele são todos mais destacados. Acredito hoje que os únicos condomínios que possam concorrer com ele seria um Garden Hill, um Greenland, um Golden Sun, o Residencial dos IPs. Tô te falando, assim, de condomínios com mais ou menos a mesma metragem de terreno e com a questão da exclusividade. São condomínios mais restritos, e todos esses. O IPs, por exemplo, eu acho que não chega a 40 lotes. É um negócio muito pouco. exclusivo. É muito pouco. Só que são condomínios bem mais destacados. O Green Park, você descer de bicicleta, você chega na praia. Pô. Com certeza. E tá ali, já é uma coisa muito consolidada de antigamente, moram pessoas muito boas ali dentro. Ele tem uma certa estruturazinha de lazer, tem uma segurança legal. Então, assim, eu acho que é a questão da localização. A localização, ela conta muito para o imóvel. Muito, muito. Hoje, se você pode pagar um valor mais caro para você estar do lado do seu trabalho e tudo mais, provavelmente você vai pagar, se você tiver condição. Porque isso muda muito na sua rotina, Sim, né? claro. Muda muito. Claro. Eu sou prova viva disso. Então, você fica ali perto de tudo, você tem a qualidade de vida de almoçar em casa, de poder estar mais tempo com seus filhos, de às vezes buscar um filho na escola, fazer alguma coisa ou outra. Isso tudo muda muito. Então o Green Park, ele tem isso. 3 minutos de carro, você chega no Castelo. Que é assim, tudo muito rápido. É uma escola extremamente clássica da cidade. Tradicional, né? Tradicional. Acredito que das escolas particulares, eu vim de lá, né? Eu estudei lá. Então, acredito que das escolas particulares, ela deve ser a mais tradicional da cidade. Acredito que sim. Então, assim, você tá muito próximo ali. Esse lote, que eu tinha 1.600.000, que foi o único que disponibilizaram para venda, Jário, tinha para mais de 5 compradores pro lote. Então, assim, a gente tá falando de um valor alto, mas tinha para mais de 5 compradores pro lote. Pessoas que estão querendo E aí fez o quê? Um pra ali leilão? e tal. Acaba que os proprietários fazem. Acabam fazendo. Ou eles vendem para quem eles querem, quer vender para um amigo, quer vender para alguma pessoa, sei lá, que seja influente, que ele quer escolher, porque Macaé tem muito disso. Também, é verdade. Macaé tem esse perfil interiorano, né? Enraizado. Ou é a questão do leilão. Na questão do leilão, porque esse lote já me foi ofertado a 1.200, depois 1.400, depois 1.600. Então, tipo assim... Mas isso não é uma valorização natural também do imóvel? Já não pelo curto tempo. Eu vou te dar um exemplo. Tô te falando de coisa de um ano. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que comprou um imóvel no Alphaville ano passado. Sim. Lá no 2, terreno de 460 metros quadrados e 160 mil reais. Lógico que foi um negócio de ocasião. Porque aquele terreno ali, onde tá e tudo mais, 180, 190 na época, tranquilamente, né? Ao lado, uma pessoa me mandou mensagem, porque viu minha placa de obra lá e tal, perguntou se eu não sabia, se tinha alguém e tal. Aí, lógico, eu perguntei, tá, e quanto que você tá querendo? 260. Eu falei assim, oi? 260 mil reais. Ou seja, em menos de um ano, o terreno muito semelhante, com topografia muito semelhante, com dimensões muito semelhantes. Mas aí vai entrar um ponto muito importante. Conta. Eu vou te perguntar agora. 260 é o valor que ela quer ou é o valor que o mercado paga? Exatamente, é o que a gente tá falando, mas... Porque a questão que eu tô te explicando do Green Park é a 1.200 tem comprador, a 1.400 tem comprador, a 1.600 tem vários compradores. Então, assim, talvez a exclusividade. Se ele botar 1.800, ele botar 2 milhões, é capaz de ter os compradores. Ainda assim terá interessado. Vai reduzindo. Tinha 10 a 1.600.000,
Talvez a 1.800 já vai ter 5. Talvez a 2 milhões vão ter 3. Talvez a 2 milhões e 200 não vai ter nenhum. Então isso é muito importante. Se você errar um pouco essa precificação, você fica com o imóvel empacado. Uhum. Achando que, tô vendendo barato, tem muita gente querendo comprar. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? A pessoa... Interessante essa... Você faz a precificação certa, vende rápido, ou aparece muita gente para comprar rápido, o proprietário assim, tá barato. Tá barato porque eu tô vendendo muito rápido. Uhum, deixa eu Não aumentar tá. isso daqui. Não Aham. tá. Quer dizer que, de fato, você acertou a precificação. E por isso você tá tendo muita procura, você tá tendo propostas, tá dentro daquilo dali. Porque eu vou te falar, um imóvel hoje, você tem um imóvel a 890 e você tem um imóvel a 950, às vezes a 890 ele vai ter 10 visitas, às vezes a 950 ele não tem nenhum. Mas a gente tá falando de coisas muito similares, coisas muito próximas, mesmo O que produto. acontece? Às vezes, a pessoa acredita que aquele imóvel vale 800 e pouco. Às vezes, ela não acredita que aquele imóvel vale praticamente 1 milhão. Uhum. Então, 890, talvez você não vai assustar esse cara. Ele vai olhar os 890 e vai associar na mente dele próximo aos 800. Às vezes, aos 950, 960, ele vai arredondar para 1 milhão. Aham. E aí ele já vai achar que essa precificação tá errada. Entendi. O de 950 custa 1 milhão e o de 890 é 800. Isso Ou aí. seja, virou, que era uma diferença de 60 mil, virou um abismo de 200, praticamente na Exatamente. cabeça. Exatamente. E aí talvez Interessantíssimo. você espanta esse cliente e o cliente fala assim, cara, isso daqui não vale isso. Não vou nem lá olhar. Mudando de assunto completamente, eu já tive uma loja de roupa de festa. Aham. Né? Eu sei que sua mãe também já teve uma loja de roupa Teve. de festa. E aí, uma coisa que eu fazia muito nos preços dos vestidos era terminar com 8, entendeu? Tipo assim, 798, entendeu? 120. Porque assim, cara, não era. 798 é 800. Mas na cabeça de quem tá vendo o preço, continua sendo 700. Tem essa jogada. Entendeu? Tem essa jogada. Porque o cara olha às vezes 890, a gente tem uma prática muito grande no mercado da proposta. Uhum. A proposta ela acontece. Às vezes o proprietário até fala que não vai reduzir, mas a proposta ela vai vir automaticamente. Então, Ele não se recusa a receber a proposta, né? exato. Aí o cara vê o anúncio de 890, ele vai ofertar 850, 860, 870. Então ele vai na cabeça dele assim, vou comprar isso por 800 e pouco. Agora, 900 e tanto, ele fala, eu vou pagar quase 1 milhão, mesmo que eu tenha 20 mil que de desconto é quase 1 milhão. Uhum. Isso já assusta. Assusta. E aí você espanta todas as visitas, espanta todo mundo e é muito ruim isso, né? Porque aí você queima o seu imóvel. Mas, sem perder o fio da meada, voltando lá pro Green Park, é um lugar que hoje eu tenho, assim, diversos consumidores. Não tenho produto. Tem uma fila de espera, então. Tem, mas não tenho produto para vender. Uhum. Porque, por ser um condomínio por muitos anos, os imóveis ficaram ultrapassados. E aí você tem que ter um arquiteto bom para você ter a visão de você comprar um imóvel com valor de oportunidade, fazer uma grande reforma. Eu sei que recentemente você passou por uma dessa. Passei por uma E como é que foi essa experiência? Quem comprou o imóvel foi um médico casado com um arquiteto. Uhum. Então ele conseguiu ter essa leitura. Porque assim, ele comprou por um valor muito bom. Muito bom. Assim, saiu acho que nem a preço de custo para ele, como se ele comprasse o terreno e construísse. Uhum. Ele fez uma mega reforma, a casa tá ficando maravilhosa. Maravilhosa. E eles conseguiram pegar esse gap de reformar a casa, deixar tudo mobiliado, tudo encantador, e eles fizeram isso no imóvel deles no Alphaville. E acabaram vendendo esse imóvel de porteira fechada, tudo decorado e tal, porque a pessoa que comprou não teve... Assim, ela não tem esse trabalho, não tem essa dificuldade para poder fazer uma mudança, às vezes. Porque, às vezes, não é nem a questão financeira, é o caos. É o tempo. É o caos né? que isso É o caos da vai... obra, da reforma. Demora muito tempo para entregar o planejado. O sofá não entregou, a cama não entregou e tal. Você ter ali o conforto e tal, porque hoje a vida de todo mundo tá muito corrida. Sim. Você poder, às vezes, entrar em algo que já tá tudo pronto é uma coisa. Então, assim, eles conseguiram pegar esse ponto que as pessoas às vezes não conseguem visualizar, que é aí que mora a oportunidade. Você pega um imóvel, o imóvel está na localização ótima, estruturalmente ele é muito bom, mas ele precisa de uma grande reforma. Você tem que enxergar potencial no imóvel. Tem que enxergar o potencial. Eu, quando aluguei um apartamento em 2019, foi um apartamento que eu morei antes de alugar a cobertura com você. Uhum. Eu, quando cheguei no apartamento, eu fiquei profundamente decepcionado, que era um corredor escuro e tal, não sei o que. Eu falei, nossa, que apartamento horroroso e tal, não sei o que. Aí Mesmo sendo arquiteto.
Aí eu fui, eu falei, calma, aquele apartamento tem potencial. Deixa eu voltar lá com o coração mais tranquilo. Tem isso. E assim eu fiz. Eu falei, cara, mas se eu tirar isso daqui, se eu colocar um negócio mais claro e tal, nananã, pá, 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 o apartamento ficou maravilhoso. Eu só saí de lá mesmo porque assim, o valor do aluguel aumentou consideravelmente. E aí eu botei na minha cabeça, tá, eu vou conseguir alguma coisa melhor pagando a mesma coisa. E foi aí que eu te conheci e fui pra cobertura, que ficou bem equilibrado Sim. na época. Macaé tem muito senso da urgência, né? Então, por exemplo, o senso da urgência que ele acontece muito por conta do petróleo também. Então, o petróleo, quando ele está disparado, as pessoas começam a comprar as coisas e tudo mais. E aí, às vezes, o cara ganhou um contrato, recebeu um valor alto e tal. Ele quer colocar aquele dinheiro rápido no imóvel. E aí entra a questão do encantamento. Você tem aquele imóvel pronto, todo montadinho, do jeito que ele quer, ele vai lá e vai pagar o preço e vai para dentro. Uhum. Aí se você não tem, e às vezes tem essa questão de, não sei fazer a obra é cara, a obra assusta, eu não tenho a mão de obra, que é uma dificuldade muito grande Muito aqui. grande, passamos por isso. E aí, cada vez mais, as coisas tendo reajuste e tal, e aí às vezes a pessoa fica muito assustada com isso, ela não Sim. aproveita essa grande oportunidade. Uhum. Porque às vezes é uma oportunidade que você pega um imóvel com preço muito bom, dá uma reformada nele e às vezes ele vai valer o dobro. E essa oportunidade, na sua maioria, é o cara que vai morar ou ele vai usar esse imóvel para investimento? Existem os dois. Aham. Existem os dois. Porque às vezes, na oportunidade, você tem muita vontade de morar num certo lugar. Só que você acha que você não tem capacidade. Mas talvez aquela oportunidade seja a porta de entrada para esse lugar. Uhum. Então, às vezes, você consegue unir o útil ao agradável. Eu tenho muita vontade de morar na Praia do Pecado. Quanto que é um apartamento na Praia do Pecado? 1 milhão e pouco. Às vezes tem um apartamento na Rua do Meio, que a gente fala, que ele não tem vista nem para a lagoa nem para o mar. Um primeiro andar, alguma coisa assim, mas é um apartamento bom, e às vezes ele vai estar custando 900 mil, 850 mil, que é muito raro de aparecer, né? É muito difícil. Mas aí às vezes ele está com um preço de oportunidade. Mas você não vai deixar de estar na Praia do Pecado, de descer, andar um quarteirão, tá na praia, descer, andar um quarteirão, tá na lagoa. É a porta de entrada. Mas eu até vi um vídeo esses dias falando, você prefere ter a melhor casa do pior bairro ou a pior casa do melhor condomínio? Com certeza, a pior casa, o melhor condomínio, porque com a pior casa, o melhor condomínio, eu consigo transformar a melhor casa no melhor condomínio depois de uma reforma. E não é só isso, né, Jário? Entra a questão assim, você vai para um condomínio de casas. Uhum. Normalmente o que você procura? Segurança, qualidade de vida, criação dos seus filhos. Filhos é uma coisa que eu vejo muito, principalmente no Alphaville. Cara, chego lá, todo dia tem criança brincando na rua. Sabe aquela coisa da minha época, a gente brincava na rua, Sim. entendeu? E que hoje a gente não vê muito. Não vê, Criança brincando de bola, Isso aí. andando de bicicleta, entendeu? Correndo pra lá e pra cá. E aí talvez não compense você ter a casa mais barata do Alphaville, pro seu filho conseguir ter isso tudo? Ser criado com pessoas boas, né? A gente acredita Sim, que ali claro. vai estar um público melhor, Uhum. seguro. Porque seu filho tá jogando bola nessa rua, na rua de trás ou na outra, toda hora vai passar, você sabe melhor do que eu, toda hora passa um segurança, o segurança te liga se acontecer qualquer coisa e tal. Sim. Então, assim, é um lugar que respeita limite de velocidade, você não fica preocupado com atropelamento, com algo do tipo. Então, você fica ali despreocupado de poder sair para trabalhar, sabe que seu filho vai estar em segurança, num lugar bom, com companhias e tal. E, assim, às vezes isso vale muito mais. Às vezes isso é a oportunidade. Uhum. A oportunidade, ela se encontra em tudo que aquilo vai te oferecer. Com certeza, com toda certeza. Nos últimos 12 meses, uma valorização média de imóveis aqui na cidade, você tem uma referência que pudesse nos passar? E, Jair, isso vai muito do imóvel. Tá? Isso vai muito do imóvel. Da localização, assim, de tudo que a gente está conversando. Eu posso te dar um dado muito bacana de um imóvel que ele tem um valor legal, só que acredito que para o que ele oferece, ele é considerado de alto padrão, né? Na minha leitura. Uhum. Pela metragem que ele tem. Que seria o flat lá na Praia do Pecado, Uhum. no San Diego. Que é um imóvel que ele tem um valor mais em conta, porém ele é bem pequeno. Então, às vezes a pessoa considera um valor alto, por isso, né?
E ele tem um valor de metro quadrado mais alto pela localização que ele tá. Localização excepcional. Restaurante embaixo, piscina de frente pro mar, o prédio de frente pro mar, na orla da praia, e não tem nenhum outro competidor e nem terá, né? Porque com essa questão do sombreamento, Não consegue. não vão construir outro igual. Uhum. E aí, eu já vendi apartamento lá a 80 mil, já vendi apartamento lá a 170 mil, já vendi apartamento lá a 190 mil, já vendi apartamento lá a 220 mil, os últimos agora foram vendidos a 300. Tá, mas esses de 80, a gente tá falando de quanto tempo atrás? Há uns 4 anos, mais ou menos durante a pandemia ali. Na fase da pandemia, tava nessa faixa. 6 anos. 6 anos. Então, assim, na pandemia tava nessa faixa de valor. Uhum. Hoje em dia ele se encontra em 300. Mas nos últimos 12 meses, eu acho que eu tive uma variação aí de uns 20%. Eu acho que eu vendi de 240 para 300. Ou seja, ele é maior do que a Selic, ele é maior do que a poupança, ele é maior do que qualquer... Maior que tudo. Só Isso- que depende do imóvel. É, isso vai de encontro ao que eu falo e mostrando que não é mentira, que eu falo para os meus clientes. Gente, imóvel é um excelente investimento. Imóvel é um excelente investimento. Entendeu? Ao meu ver, não é porque eu trabalho no segmento, você também, né? Que a gente romantiza. Não é isso, tá? Você precisa fazer um investimento certo. Sim. Porque o que as pessoas se traumatizam muito com o imóvel é fazer um investimento errado. Uhum. Você comprar um imóvel errado, no lugar errado, no preço errado, com tudo errado, vai dar errado. E o que seria esse imóvel errado, local errado, preço errado? Seria você, por exemplo, vou te dar um exemplo. O centro da cidade hoje, ele é um lugar que ele sempre foi valorizado em Macaé. Então ele tem um valor alto. As pessoas no passado compraram tudo muito alto. E elas querem repassar esse valor. Não consegue. Não consegue. Só que se a pessoa tem uma necessidade, às vezes, de investir ali, por algum motivo, sei lá, um banco é inquilino de um imóvel, o proprietário pediu uma fortuna para comprar, o banco quer comprar porque não quer sair daquela localização, que já está consolidado ali e tudo mais. O que vai acontecer? Se no futuro ele quiser vender esse imóvel por esse valor tão alto, talvez ele não consiga. Talvez não, bem provável ele não vai conseguir. Por quê? Onde que é o vetor de crescimento hoje na nossa visão em Macaé? É a Praia dos Cavaleiros. Dessa parte comercial é a Praia dos Cavaleiros. Então, se ele sai de lá e investe às vezes o mesmo valor, compra um imóvel aqui, a tendência é que o daqui valorize. Mas lá é um lugar que no passado teve o seu pico de valorização. Hoje está mais estabilizado. E aqui hoje está nesse pico de valorização. Então, se você comprar no lugar errado, no preço errado, vamos supor, sei lá, o petróleo está no melhor momento do mundo, a cidade está bombando, está tudo em alta, e aí vão lá e supervalorizam uma coisa. Você compra, provavelmente você não vai conseguir repassar isso depois. Então, o ideal é sempre tentar ver o potencial de crescimento do que você está comprando. É isso. Você pode pagar o valor de mercado, mas se aquilo que você está comprando tem um potencial de muito grande, você pode ir, cara. Pode comprar de olho fechado, porque aquilo dali vai valorizar. A gente pode falar de um lançamento que teve recente? Podemos. Podemos? Você gosta, né? Podemos. Você gosta. Prestige. Vendemos alguns lotes lá. Então, estamos falando de... Se caracteriza, o Prestige se enquadra nisso que a gente está falando? Se enquadra. Se enquadra. Porque o Prestige, a gente teve... agora eu vou até compartilhar um pouco da sua experiência. Da minha experiência que eu vivi ali e que muitas pessoas... Quantos imóveis você vendeu? Quantos terreninhos você vendeu lá? Alguns. Alguns, né? Alguns. O que aconteceu no Prestige? Eles se basearam ali na região, no valor de mercado, fizeram uma pesquisa de mercado. Quando veio o valor, veio abaixo do que o pessoal estava de expectativa e mesmo assim as pessoas consideraram caro. Contraditório. Mas as pessoas não conseguiram entender o conceito daquilo. Entendi. Porque houve uma grande comparação do Prestige com o Alphaville, com o Vale dos Cristais. Mas a proposta é diferente. Não é a mesma coisa, e é isso que as pessoas não conseguiram entender. Mas o valor de um terreno de 300 metros aqui, eu compro um de 500 no Alphaville. O valor de um terreno de 300 metros aqui, eu compro um no Vale e posso construir minha casa amanhã.
Só que agora entraram todos os fatores que ninguém conseguiu analisar. Em frente ao Prestige, a prefeitura já anunciou, vai ter a linha Lilás. Então você vai sair dali, vai se conectar à prefeitura Aristeu, vai estar próximo ao shopping, próximo a toda aquela região. Isso é o primeiro ponto. O Prestige, ele segue as normas construtivas que você explicou para todo mundo como funciona no Alphaville, ele vai seguir essas normas construtivas. Então, ele não tem as mesmas normas construtivas do Vale. Já é algo diferente. O Prestige não pode muro na frente, enfim. E agora, para mim, a gente mistura dois assuntos que são ponto alto para mim. É a lei da oferta e da procura. A Macaé tá vários anos sem nenhum lançamento. Vários. A gente teve a oportunidade de um lançamento com uma condição de pagamento extremamente facilitada. Muito facilitada foi a forma de pagamento do Prestige. Não há nada em Macaé que você vai comprar igual você comprava lá. Com a facilidade que teve. E a gente volta lá atrás para a situação do Green Park. Que hoje um terreno de 450 metros vale 1.600.000, 1.800.000, 2 milhões que seja. Por quê? Porque não tem. O Prestige ele tem 300 lotes. O Vale dos Cristais tem quase 1.500. O Alphaville praticamente também, a mesma quantidade. Tem mais de 1.500. Então, assim, existe uma comparação entre um condomínio de 300 lotes com um de 1.500, um de 1.600. Como eu estava falando do condomínio lá no Espírito Santo, onde estou fazendo projeto de menos de 200. Então, exatamente. É exclusividade. Exatamente. E assim, eu gosto de vender o produto que eu confio. E eu confio nesse produto. Confio nesse produto tanto que comprei um lote lá. Um lote assim ele era a partir de 300 metros. E o meu lote é de 360 metros, é um lote maior, é um lote com valor mais alto do que estava anunciado. Então, eu fiz um investimento que eu acredito muito no produto. Acredito muito que vai ocorrer essa escassez. A gente não tem nenhuma previsão de outro lançamento de condomínio Macaé. Isso é muito importante. Não tem nenhuma previsão. E aí a gente teve esse lançamento com a facilidade de pagamento. Outra, você vai comprar tudo com asfalto novinho, com um clube zerado, academia com equipamentos todos zerados. Isso também é valor agregado, né? É valor agregado. A estrutura que vai ter a portaria é uma coisa maravilhosa. Acho que não tem nem 60 dias que o Prestige foi lançado. Não tem. Acho que vai fazer 20% da terraplanagem já foi executada. De uma área muito grande. Acho que são mais de 160 mil metros quadrados, se não me engano. Então, assim, a obra está indo muito rápido. E aí é onde você paga o preço. A exclusividade custa caro. Você não aproveitou a oportunidade lá no início, julgando aquilo ser caro. Né? Porque é o que a gente está falando. A exclusividade, ela custa caro. Você não aproveitou essa oportunidade no início. Na hora que entregar, que tiver tudo impecável, que começar a subir um monte de casa, um monte de obra, o que você acha que vai acontecer? Com certeza vai ter uma explosão imobiliária no sentido dos valores. Né? E aí o que você vai ter que fazer? Pagar a gosto, como diz a minha mãe. Pagar a gosto, pagar como? À vista ou através de financiamento bancário. Sendo que lá atrás você poderia ter parcelado a sua entrada. As parcelas durante a obra são sem juros. Então ali você já vai ganhar uma valorização de pelo menos aí 2 anos, até o empreendimento ficar pronto. Entendeu? Então assim, tem todos esses pontos. Existe quem gosta de pagar o lucro. Existe quem gosta de ganhar o lucro. Então assim, a gente fica nessa situação. Pode ter alguém que não vai aguentar pagar e aí vai ter esse repasse e tudo mais. Mas você vai contar com isso? Eu escolhi meu lote a dedo. Meu lote é virado pro sol nascente, 100% plano, 12 metros de frente por 30. É um lote, assim, que eu escolhi a dedo, na quadra que eu queria, na posição que eu queria. Você vai ter que, assim, se você quiser lidar com a oportunidade, você vai lidar com o jeito que vier, né? Então, a gente teve essa experiência, vendeu 100% da primeira fase. A gente vai ter o lançamento da primeira fase, ainda não tem data, mas... Da primeira ou da segunda? Da segunda. Aí vai ter o lançamento dessa segunda fase e ela já vai vir mais cara do que a primeira. Certamente, né? Porque a primeira foi toda vendida. Até porque o pessoal da primeira, eu ia ficar muito puto da vida. Quem chega cedo bebe água limpa, né? Fato. Então aí, na segunda fase, você já vai estar ganhando uma valorização ali do seu lote. Que seja 1%, 2%, 5%, não sei quanto vai ser. Mas você já está ganhando uma valorização. Então, assim... Quem deixou de abraçar a oportunidade, porque julgou caro e tudo mais, eu respeito a opinião. Só que na minha visão, foi algo muito bom, cara. Gabriel, tô sendo informado que o nosso tempo aqui acabou, porque a gente já extrapolou, né? E assim, eu tinha 2 perguntas para te fazer. Larissa, você deixa fazer?
Então tá bom, é rapidinho, tá, gente? Para onde você acredita caminhar a expansão imobiliária de Macaé nos próximos anos? Acredito a região da praia, que sempre está em grande valorização, e essa parte do que é considerado ali a Zona Sul, né, que o pessoal fala, que seria essa parte do Jardim Guanabara em diante. O Jardim Guanabara está tendo muitas obras, Vale das Palmeiras, a questão do Prestige, que é onde teve o lançamento, é onde eu acho que tem área para aquela região dos condomínios, eu correto? acho que é onde tem área para poder desenvolver. Porque assim, não sei se é do seu conhecimento, mas nós tivemos a implantação há 3, 4 anos atrás da Redditor aqui em Macaé. Sim. E a Redditor fez um estudo na época falando que a cidade dobraria de tamanho em torno de 12, 13 anos. Sim. Eu vejo isso acontecendo, o trânsito é um reflexo disso. Muito grande. Né? Então, aí para finalizar o nosso papo aqui, qual conselho prático você daria para alguém que está buscando um imóvel aqui na cidade? Seja ele para morar ou para investir. Cara, procure um profissional. Aham. Procure um Quer profissional. deixar seu contato? Não, tem inúmeros profissionais Aham. bons no mercado. Eu admiro o trabalho de muita gente aí. Não sou o melhor e nem serei, provavelmente. Mas Mas você é muito bom. Dentro dos que eu conheço, né? Você é excelente. aí a gente tem muita gente boa aí trabalhando no mercado. Mas, cara, procura um profissional para não fazer o investimento errado, porque o que às vezes você julga como uma oportunidade, não é. E isso pode acabar fazendo você dar um tiro no pé e acabar, às vezes, assim, destruindo seu patrimônio ou não tendo uma certa liquidez. Entendi. Eu sou muito da linha de investir em coisas que dão liquidez. Então, muito obrigado. Muito Eu que obrigado agradeço pelo mesmo. convite. Acho que foi esclarecedor, entendeu? Acho que é importante, né, a gente ter esse papo aqui falando da sua experiência enquanto corretor. Gente, esse foi o Jairo Pode Tudo. Muito obrigado.